Pessoal, coloca o Gilvan Sampaio aí, coordenador geral do INPE, para falar com a gente. Ô, Gilvan, boa noite, meu caro. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. Tudo Boa bem? noite, Ivan. Você fez tanto Muito sucesso da bem. última vez que tinha pedidos em massa para você voltar aqui. A gente até que demorou, mas você estava na Queria que você COP, né? queria que voltasse no dia seguinte, pô. Pois é, mas eu fui para a COP, né? Eu fui para a COP também, Exato. e aí participei lá. Mas eu estou à disposição, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Essa divulgação da ciência, e a população precisa conhecer mais, né? Para não cair nas fake news, né? Nós bem É, conhecemos. é isso aí. Hoje, ô Gilvan, é justamente da Copa que a gente vai falar com você. Rolou lá um acordo para reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Só que é o seguinte, tem uma intenção, mas não tem ali nada, uma determinação específica de como isso será feito. Tinha uma discussão sobre eliminar completamente os combustíveis fósseis em determinado prazo. Não está isso lá no acordo. Parece aquele acordo assim, ó, tem uma intenção muito boa, mas a gente não sabe como vai chegar a executar essa intenção. A crítica que o Lula sempre faz. Você vai para um palco internacional, todo mundo conversa, concorda que é importantíssimo realizar uma coisa e no final das contas isso não acaba não acontecendo. Esse acordo da COP, a pergunta que nós vamos fazer para você e tentar responder, é suficiente para frear o aquecimento global? Como é que você avalia esse acordo, você que esteve lá? Infelizmente não, viu, Kennedy? Infelizmente não. Nós da ciência, nós falamos aí há vários anos que o ideal seria uma total descarbonização da economia, né? O que significa essa descarbonização da economia? É você deixar de utilizar como base de energia combustíveis de origem fóssil, né? E derivados, né? Assim, combustíveis de origem fóssil, então, principalmente petróleo e carvão, né? E você ter uma transição mais rápida para energias alternativas, né? Isso, infelizmente, não ocorreu, como você bem colocou. Há uma transição para sair dos combustíveis. Eu confesso que nós estávamos até bem pessimistas lá na COP em relação a isso. Tanto é que essa mudança no texto, ela ocorreu na madrugada, né? Do dia 11 para o dia 12. É uma luz no final do túnel, digamos assim, mas não tem nada contundente e não é dito como é que isso será feito, né? E, novamente, a questão aqui também é frear 1,5 graus Celsius. Na minha opinião, nós vamos ultrapassar 1,5 graus Celsius, né? Não há como você, com esse tipo de ação, né, você limitar o aquecimento médio global a 1,5 graus, tá? Porque teria que realmente ter uma ação muito mais contundente. E, infelizmente, não foi o que nós vimos lá, tá? Então, assim, eu não saio totalmente pessimista, mas eu gostaria de muito mais, né? Não só eu, mas toda a ciência brasileira gostaria de muito mais. Infelizmente, isso não ocorreu. E aí leva o problema para as outras COPs, tem esse outro ponto, né? Porque, principalmente a do Brasil, onde vai ser revista a questão dos NDCs, né? Então, esse também é Explica um para a gente o que que é problema. isso, por favor. As contribuições determinadas, né, para cada país. Então, foi feito em 2015, e a revisão das contribuições de cada país em termos de emissões vai ser feita na COP30. Então, a Em COP30 Belém. vai chegar depois com um pouco mais de pressão, porque justamente não foi feita uma decisão nesta COP agora, tá? Então, tem essa questão também que vai ser uma questão de muita discussão ao longo dos próximos 2 anos. Alguns colegas seus dizem que esses encontros eles são importantes para chamar atenção, para reunir todo mundo no mesmo ambiente, etc., mas que a real negociação começa depois que acaba a COP, na implementação do que foi definido. Você Sim. concorda com essa visão? E se for isso mesmo, o que que pode acontecer nos próximos meses que a gente precisa monitorar para saber se é para ficar mais esperançoso ou se é para comprar mais um aparelho de ar-condicionado? Assim, na verdade, eu acredito que a negociação nunca deve cessar. Nós não podemos esperar a COP ou continuar negociações após COP, né? Porque essa é uma questão urgente do planeta, né? Nós Uhum. temos que fazer essa transição
E, na minha opinião, o Brasil tem tudo para liderar essa transição, né? Agora, óbvio que vai depender muito de como é que vai evoluir a economia nos próximos anos. E aí me preocupa o cenário internacional, porque nós temos guerras, né? E isso, de certa forma, pode ser utilizado como um dos motivos para a não implementação de algumas medidas. Então, tem essa questão também do cenário internacional. Agora, as negociações devem ocorrer, mas eu vejo o seguinte: o Brasil tem um protagonismo, e aqui, assim, eu acho que o papel que foi feito, especialmente pela ministra Marina Silva, que eu presenciei lá na COP, foi muito bem feito. Então, eu acho que a gente tem essa questão muito presente com o Ministério do Meio Ambiente, e eu acho que o protagonismo está conosco agora, né? Que a Marina fez que você destacaria? Olha, primeiro, a liderança que ela teve na COP, né? Ela teve, assim, era nítido, todos os países, os grandes países e pequenos países que estavam lá, cada um tinha o seu espaço, e a todo momento queria que a Marina estivesse em algum evento no seu stand, no seu espaço, né? Assim, demonstra muito claramente a liderança que ela tem nessa área, tá? Isso é nítido, né? E essa liderança, ela deve ser bem utilizada, e eu acho que ela tem feito isso, né? Nos últimos dias, inclusive, ela chefiou toda a delegação brasileira, e ela dialogava com a delegação brasileira para ver qual seria a melhor opção das discussões que estavam ocorrendo nas negociações. Então, esse é um ponto realmente muito positivo da atuação do governo que está aí no poder, né? Ô, Gilvan, você falou do aquecimento do planeta não poder ultrapassar 1,5 graus. Isso significa em relação à era pré-industrial, né? E tinha um Pré-industrial, prazo, exatamente. a gente achava que tinha tempo para o planeta aquecer até 1,5 graus, a gente ia tomar medidas para evitar que isso acontecesse. Mas a gente já está vendo agora batendo nesse 1,5 graus. Assim, se aquecer 1,5 graus, o que que acontece? E se passar de 1,5 graus, demais vai acontecer de ruim. O problema é o seguinte, Kennedy, por que que as pessoas falam assim, ah, mas 1,5 graus, média do planeta, parece ser tão pouco, quando num Sim. dia, dependendo da região do país, você tem 16, 17 graus de variação da temperatura, né? O problema é o seguinte, 1,5 grau, nós vamos pegar os sistemas meteorológicos, tá? 1,5 graus, aumento médio global, no Brasil, em algumas regiões, pode significar 3 graus, porque a gente está falando média global da temperatura. Então, as projeções indicam que poderiam ter regiões com até aumento de 3 graus Celsius. E qual é o grande problema do aumento da temperatura? Os eventos extremos se tornam mais frequentes. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que existe uma relação muito próxima da temperatura com a formação de nuvens na atmosfera, né? E aí o que que acontece? E essa relação é relação exponencial. Você saturar a atmosfera, né? Se você aumenta 1 grau Celsius, para você saturar a atmosfera, a quantidade de vapor d'água necessária para saturar a atmosfera aumenta exponencialmente. O que que significa isso? Que quando você aumenta a temperatura, pode ocorrer duas coisas distintas. Como vai aumentar a demanda de vapor d'água para a atmosfera, se você está numa região seca, o aumento da temperatura não tem água para você que supra essa aumento da demanda de evaporação para a atmosfera. Vai ficar mais seca ainda. Exatamente, a Não consequência forma a é nuvem. essa, ficar mais seca, porque o processo de formação de nuvem fica menos eficiente. Uhum. Por outro lado, nas regiões mais úmidas, o aumento da temperatura vai fazer com que haja mais evaporação, as nuvens ficam com um desenvolvimento vertical maior, e aí dá-lhe chuva intensa. Então você vê que a gente tem as duas condições no Brasil, né? Essas Sim. chuvas intensas que a gente vem observando já há algumas décadas, que têm se intensificado, é resultado desse aumento da temperatura, tá? Só que aí a gente está falando dos extremos, então os extremos climáticos ficam, né? Só que há outros problemas relacionados à temperatura, que são o quê? Por exemplo, cultivos agrícolas. Vamos pegar o café. Brasil, um grande produtor de café, eu sou um admirador do café. A planta do café, né? Ela é muito sensível a extremos de temperatura, ou seja, pode reduzir a produtividade.
E não só o café, diversos cultivos agrícolas. Então, que ações nós vamos tomar para minimizar esses impactos? A gente até brincava no passado, quando a gente estava fazendo os primeiros estudos com a Embrapa, que o café brasileiro iria migrar para a Argentina, Hum. né? Porque lá teria condições mais propícias à produção do café do modo como nós cultivamos hoje no Brasil, tá? Mas isso se rebate também em saúde humana, isso se rebate porque pode eventualmente provocar doenças que são assim associadas a variações de temperatura ou de umidade, né? E a Fiocruz tem feito trabalhos muito importantes nessa linha. Podem ter problemas associados à geração e distribuição de energia elétrica, porque o que acontece? Quando nós temos picos de temperatura, a transmissão da energia elétrica nos cabos, ela fica menos eficiente. Então, se você começa a ter mais e mais picos de temperatura, você começa a ter menos eficiência na transmissão de energia, portanto, você tem que gerar mais energia. Mas você vai gerar mais energia com a mudança no ciclo hidrológico em virtude dos extremos. Percebe como são diversos rebatimentos que ocorrem? Quer dizer, o Então, risco assim, de você ter um apagão aumenta. aumenta. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, nós temos que avançar muito com adaptação e mitigação, né? Não é algo que nós podemos ficar esperando e nem mesmo as negociações, né, das COPs para tomar qualquer medida, né? Como eu tenho falado, os planos diretores dos municípios deveriam contemplar, no mínimo, a questão do mapeamento das áreas vulneráveis aos eventos extremos. E isso nós Uhum. não estamos vendo ainda. Significa, e esses eventos cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes, a gente, recentemente, o UOL publicou uma reportagem sobre Mussum, no Rio Grande do Sul, que viveu uma enchente histórica, aliás, várias, mas uma que Áreas, foi um exatamente. desastre, porque É, subiu a 20, o nível é. subiu, o nível do rio subiu 26 metros, Pois e é, devastou um terço da cidade. E nunca é, ninguém tinha visto aquilo. Tem um morador centenário que, inclusive, morreu porque nunca tinha visto o rio subir daquele exatamente. jeito, né? Isso É. daí, essa onda de calor que nós estamos tendo nesse momento, tá? Que está começando uma nova onda de calor aqui. Isso daí é impacto direto do aquecimento global ou é o ninho, é uma soma das duas coisas e tem consequências imediatas, assim, por exemplo, bateu o recorde de calor de novo. Além do risco de apagão aumentar, o que mais já estamos vendo de consequência nociva? Então, sempre que ocorre um evento como esse, a gente sempre quer colocar diretamente a culpa, digamos assim, no aquecimento global. Mas lembrando que nós temos hoje um El Niño atuando, né, de intensidade forte. Em anos de El Niño, nós temos esses períodos com temperaturas muito elevadas, né, em praticamente todo o Brasil. As chuvas continuam acima da média no sul do Brasil, as chuvas ainda estão abaixo da média na Amazônia, no ano que vem migra para o Nordeste, então, o primeiro semestre no Nordeste nós devemos ter secas generalizadas. Então, assim, essa onda de calor que está vindo primeiro, ela é menor do que aquela que veio antes, porque ela vai durar aí cerca de uma semana, até aproximadamente o dia 20. E a área, assim, a área, ela é um pouco menor do que aquela que nós observamos. E também os picos de temperatura não serão tão altos em algumas regiões, porque nós tivemos ali, né, em várias partes do Brasil, temperaturas muito próximas de 40 graus Celsius, né, Uhum. por vários dias seguidos. Agora não, mais na região central é que a gente vai ter temperaturas mais altas, né, ao longo dos próximos dias. E aí depois, até o dia 20, que deve se mudar. Só que aí, viu, Zé Roberto, tem um ponto importantíssimo nessa questão, que é o seguinte. Eu falei que é ano de El Niño, né? Ano de El Niño, normalmente você tem esses períodos de temperaturas altas. Por quê? Porque em anos de El Niño, a passagem de frentes frias do sul para o sudeste do Brasil é um pouco mais dificultada por uma coisa chamada corrente de jato, que é uma corrente de ar em torno de 11 quilômetros de altitude, fica mais intensa antes de El Niño, tá? Quem já foi para o Chile sabe o que é essa corrente de ar. Quando você vai para o Chile de avião, você vai contra essa corrente. Quando você vem do Chile para cá, você vem a favor. Dá uma diferença entre a ida e a volta de mais de meia hora.
por conta dessa Uau. corrente chamada corrente de jato, tá? É só você depois anotar, próxima vez que vocês forem ao Chile. Em anos de El Niño, essa corrente fica mais intensa e ela justamente serve de freio às frentes frias. Por isso que fica tão quente, em geral, na região sudeste e região central do Brasil em anos de El Niño. Só que a primeira frente fria que quebrar e passar, com uma diferença de temperatura muito grande, o que vai acontecer, Kennedy, José Roberto? Uma chuva. Ventos intensos, chuva intensa. Entendeu? Então, de novo, os extremos aí. É claro que a gente tem que levar em consideração o El Niño é um fenômeno natural, sim, ele está intenso, tem uma componente também do aquecimento global. Tá? Tem uma componente. Ele não consegue precisar qual é a contribuição exata, mas tem uma componente porque eventos intensos como esse estão se tornando cada vez mais frequentes. Gilvan, Bom, você falou que o Brasil tem tudo para ser líder nessa área, citou a participação da Marina Silva lá na COP. O que objetivamente o governo poderia fazer que não depende de mais ninguém, apenas dele, para começar a botar isso em prática? Um exemplo, alguma coisa. E não estou nem falando de exploração da calha do norte, sim, A sim, sim. margem equatorial. da margem Qual que equatorial. é, vamos lá, qual é a principal contribuição brasileira ao aquecimento global? Desmatamento e queimadas. Então, essa é a primeira ação, né? Essa é a maior contribuição. 75% das emissões brasileiras estão associadas a desmatamento e queimadas. Na Amazônia vem diminuindo. Nós não podemos ainda comemorar, porque os números ainda são elevados, 9 mil quilômetros quadrados é uma área muito grande no ano, né? No Cerrado, infelizmente, não, houve um aumento, inclusive, né? Então, essa é a primeira ação. Primeira ação. Só que nós deveríamos ser estratégicos do ponto de vista energético e não ficar a reboque de outros países. Então, nós temos grandes oportunidades no Brasil para essa transição da energia renovável, porque nós temos, se você pegar em área o Brasil, do ponto de vista climático, ele está todo na região tropical. O clima tropical não é o geográfico, tá? Ele vai mais ou Uhum. menos até 40 graus sul, 35 graus sul, a região tropical do ponto de vista climático. Ou seja, o Brasil está todo na região tropical. Portanto, em área, é o país com a maior quantidade de radiação solar do mundo, tá? Nós temos diversas regiões com ventos constantes. Nós temos uma costa enorme que você pode utilizar a energia das marés. E ainda tem os biocombustíveis. Não é a minha área exatamente essa energia, mas pelo que eu já conversei com diversos pesquisadores, não existe nenhum país no mundo com essa condição tão favorável à transição energética. O que falta é realmente uma ação efetiva. Mas a primeira ação seria justamente a redução das emissões associadas ao desmatamento e queimadas. Ô, Gilvan, você estava lá na COP, teve o anúncio lá de que o Brasil ia ser membro observador da OPEP, né? Primeiro veio a notícia que ia ser membro da OPEP. Aí o Lula, aquilo pegou mal lá na COP, ele pegou e falou: não, não, vamos ser observadores, estamos entrando para influir. Agora, como é que você entra na OPEP para influir que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não explore mais petróleo? Qual foi o impacto disso? Como é que você vê essa entrada do Brasil na OPEP? A minha opinião como pesquisador é que é um erro, porque nós estamos na contramão. A gente devia, como eu falei há pouco, nós deveríamos estar indo no caminho de sermos o protagonista das energias renováveis, né? Isso implica produzir menos petróleo. Exatamente, exatamente. Então, porque o que que acontece? Se nós não assumimos esse protagonismo, daqui a pouco a gente vai estar comprando equipamentos, etc., que foram patenteados por outros países para reduzir o nosso consumo de energia aqui no Brasil. Então, é a hora de a gente ter esse protagonismo. De fato, isso já até acontece, né? Então, eu acho que realmente, infelizmente, isso vai na contramão do que deveria ser, porque a gente tem que ir para essa transição energética o mais rapidamente possível. Então, dá para dizer, a gente já precisa, infelizmente, chegar na síntese, porque o relógio não para, que está na hora do Brasil começar a reduzir a sua produção de petróleo e aumentar as de outras fontes renováveis, e já passou da hora, na verdade.
Na Esse minha é o opinião, marco. sim, José Roberto, é esse exatamente, é essa liderança que o Brasil deveria assumir, inclusive chegar na COP30 com a Uhum. lição de casa já bem encaminhada. Eu acho que esse é o principal. Novamente, a gente tem tudo para ter o protagonismo, faltam essas ações. Boa. Perfeito. Muito bom. Boa, Zé. Zé, Então, acho que ó, pode ser, passou da hora de Brasil diminuir a produção de petróleo e aumentar a de energias renováveis. Acho que pode ser a nossa síntese. pode ser, Gilvan? Está ótimo, exatamente, está ótimo. E novamente, Beleza. para quem está preocupado com onda de calor, nós teremos outras ao longo dos próximos meses, infelizmente, chuvas extremas no sul e seca na Amazônia continua mais agora no leste, e no Nordeste esperamos aí secas generalizadas, infelizmente. Eita. Olha só, comentários, Zé. Jolin, o Brasil deveria se juntar à Colômbia, que fez pacto de não explorar mais petróleo. Dário Menezes, como entender as resoluções da COP28 quando o Brasil está discutindo exploração de petróleo na sua costa marinha? Ou seja, tem uma preocupação do pessoal justamente com a... que é uma contradição, né? A gente vê que o Sim. eixo ambiental está na política externa do Lula, a Marina foi lá uma baita liderança na COP28, como o Gilvan falou, ela está nessa luta, mas tem uma contradição aí que está dentro do governo, Sem né? dúvida. E Sim. no, né? Tem um Enfim. lobby fortíssimo da Petrobras e do Ministério né? Das Minas Uhum. e Energia para continuar a explorar Plano de, mais, né? Aumentar, não plano de, diminuir. Acho que foi com o Gilvan que a gente falou do plano de investimentos da Petrobras da outra vez, não foi? Que tinha pouca coisa para energia renováveis, não sei. Assim, Que não, devia ter mais Kennedy, investimento. que Não, não. né? Não, Não, desculpa. não. Então, mas enfim. Mas devia. Tá rolando esse papo aí. Tem que colocar mais grana É, em outro tipo de produção de energia, né? Mas Sim, enfim, tem que mudar o nome. tem que mudar o nome.